Fala aí pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Vamos começar mais um vídeo de panorama do mercado. Aqui nesse quadro a gente comenta sobre o Ibovespa, a gente faz uma análise do mercado e também depois a gente comenta de algumas ações, tá? Antes de começar o vídeo, eu queria deixar um recado para vocês sobre o meu Instagram, pessoal. Se você tem Instagram, aproveita para me seguir lá porque eu posto conteúdos lá diário, tá? Então tem bem mais atualizações sobre o mercado lá e a gente consegue ter mais proximidade, trocar ideia mais de perto, certo? Então me segue lá se você tem Instagram. Agora vamos aqui falar do mercado. Primeiramente a gente vai abrir o Ibovespa aqui, que hoje está meio no 0 a 0 ali, né? Ele chegou a subir um pouquinho, chegou a cair também, mas está ali mais no 0 a 0, tá? A gente estava comentando anteriormente que o mercado ele se aproximou uma região importante, que é que essa LTB e também os 110.000, 110 e 200, que são regiões importantes, e ele fez um candle vendedor aqui no dia 16, se não estou enganado. Isso, no dia 16 ele fez um candle mais vendedor, né? Mostrando que rejeitou essa região importante e provavelmente o mercado faria um recuo, né, aqui até os 108.200, que seria essa máxima aqui do topo anterior, ou ele poderia recuar aqui mais abaixo no 106.800. Só que no dia de ontem o mercado já deu uma segurada, como vocês podem ver, voltando ali para aquela região importante. Então isso indicou força por parte do comprador, porque ele fez basicamente esse movimento aqui, olha só. Ele recuou e daí se ele fizer essa movimentação, vai indicar para a gente muita força nessa tendência que a gente está. Por quê? Porque o vendedor ele tentou fazer um recuo, ele tentou corrigir um pouco o preço que já vem subindo há vários dias e o comprador não deixou, ele já voltou ali de volta para a ação, fazendo os preços subirem, tá? Então isso indicaria uma forte tendência aqui para a gente, seria um sinal muito positivo. Mas mesmo que o mercado não dê continuidade, ele fique um pouco lateral ali, isso até é bom para a gente, para o comprador ele dar uma respirada de novo e depois fazer mais movimento altista, tá? Mas o mercado ter logo defendido aqui no 108.200 mostra força por parte do comprador, tá? A gente só tem que ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Se o mercado fazer uma movimentação assim, rompendo de fato essa região, aí vai ficar mais atrativo e daí acho que a gente tem grande chance de voltar aqui para os 113.700, tá? Mas por enquanto aí o mercado mais no 0 a 0 hoje, caindo aí 0,20, certo? Então, sobre o Ibovespa, acho que é isso, não tem muito mais o que a gente está falando. Vamos comentar de algumas ações aqui. A gente tinha falado sobre a Azul, e a Azul fez um baita de um movimento importante aqui. Só que a gente, né, não pegou porque eu mencionei o fato de não gostar dos fundamentos de Azul e por isso eu não entraria nessa operação. Mas não dá para negar que fez um movimento bem bacana e um movimento importante porque ele está se aproximando aqui a essa região do 14,60. E se a gente colocar um gráfico semanal aqui, ele vai estar rompendo essa máxima aqui. Basicamente, a gente teria um pivô de alta aí no gráfico semanal, a confirmação de um pivô de alta. E aí, provavelmente a gente poderia ter uma virada mais forte aí desse ativo e daí ele buscar a casa ali dos 17,33, que vai coincidir com essas regiões aqui, mais ou menos, né? Vou traçar essas outras linhas que não está aparecendo no semanal aqui. Então a gente está aqui nesse momento testando essa região, que também é uma região importante, porque tem a combinação dessa máxima com esses fundos aqui, né? O mercado anteriormente teve uma dificuldade de ir de fato para baixo, então é uma região importante. E aqui para cima a gente teria também de novo esse ponto aqui, que também vai coincidir com a média móvel de 80 no semanal. Então são pontos importantes aí para esse papel, tá? Mas acredito que ele rompendo essa região aqui que a gente está atualmente, ele tem chance sim de chegar a buscar aqui, né? E daí isso daria uma movimentação de quantos por cento? Vamos ver aqui, deixa eu tirar agora essa linha. 21%, e desde essa entrada aqui que a gente comentou dela, estaria dando uns 35%, tá? Mas essa entrada aqui a gente não fez, apesar de estar bonita, porque ela rompeu aqui essa LTB, fez um candle testando aqui, né, simulando que viria para baixo novamente, e basicamente a gente tem um trap aqui, depois o mercado deu continuidade, foi bem forte, tá? Então, uma movimentação bem bonita aí, mas a gente acabou não entrando devido o papel não possuir os fundamentos, tá? Vamos dar uma olhada aqui em IDUX. Veio subindo bastante aí esses tempos, né? A gente tem as médias ainda aprontadas para baixo, e se a gente traçar uma LTB aqui, pode ver que ela foi rompida no semanal. A gente teve a virada da média móvel de 9 períodos bem cedo, né? Mas o papel estava numa forte tendência de baixa. Ele até fez um pivôzinho aqui, mas era um pivô muito complicado de se entrar, tá? Aqui ainda o mercado
total tendência de baixa, né? A baixa da média móvel de 9 períodos aqui, que rompeu para cima, mas bem complicado de fazer essa entrada aí no papel. Agora que ele tá rompendo LTB, fez um breve recuo e já volta para cima. Então o papel tá forte, né? A gente tem IRBR que a gente comentou. Olha só, eles se aproximam essa região aqui máxima e ele voltou a recuar, né? E se caso o mercado não defenda aqui nesse fundinho, que eu nem acho que é um fundo tão forte para ele defender, ele já tá defendendo hoje, né? Tem também esse topinho aqui, a região que testou. Mas ele tem forte chance de ficar mais lateral, viu, pessoal? Se a gente colocar aqui, ele tem uma forte chance de ficar mais lateral, certo? Então, nada para se fazer nesse momento em RBR. No máximo, caso o mercado faça um rompimento aqui do 37,64, fazendo uma movimentação aqui, rompendo, daí depois ele faz um recuo aqui e de repente a gente pode pensar numa entrada, né? Aí aqui a gente poderia ter uma entrada, um stop aqui abaixo para surfar um movimento mais expansionista aí desse papel, certo? Então esses são os papéis que mais estão subindo aí nos últimos 3 meses. A gente tem MRV também que deu uma virada, mas o ativo tá bem complicado, né? A tendência de baixa, esses papéis são bem cíclicos aí, sofrem bastante com a questão da taxa de juros, né? E a gente vai ter essa região ainda aqui para o mercado testar um pouco para cima. Não diria que ele reverteu totalmente a sua tendência de baixa, né? Mesmo que ele fez uma bela movimentação aí nos últimos dias, né? 3 semanas aí seguidas subindo, mas não vejo nada demais. Dá uma olhada em TAS aqui, né? Ação que caiu bastante aí devido ao seu resultado, né? Não veio agradando muito o mercado. Aqui no semanal, a gente tem ainda uma tendência de alta. A gente até poderia unir esses fundos aqui, né? Tentar fazer uma união aqui. Seria uma LTA que foi rompida anteriormente, o mercado volta para retestar, segurou nesse fundo aqui. Eu acho que essa região de preço aqui é uma região ainda de esperança do papel para ele continuar numa tendência de alta, tá, pessoal? Porque caso perder ali, eu acho que vem buscar aqui e daí o mercado já vai ter virado bastante, né, o preço. E daí a gente pode voltar e testar um fundo mais baixo aqui da TASA, tá? Então, nesse caso, eu acho que é importante para poder defender nessa região. Tem esse suporte aqui, depois tem, mas eu acho que daí o papel de fato vai estar invertendo ali o seu cenário, isso porque ele já rompeu as suas médias, tá? Então, o papel tem que tentar, pelo menos, segurar aqui ou voltar aqui para a região do 15,75, que daí de fato ficaria mais bonito, certo? Vamos comentar de B3, mais um dia subindo aí B3, o papel tá bem forte, testando essa resistência aqui que aparentemente vai romper, que é o 13,40, certo? E o papel tá bem bonito, né? As médias todas apontadas para cima, acredito que essa reversão, esse rompimento vai de fato se confirmar. No semanal, a gente tem também uma movimentação bem bonita e depois que romper aqui, para cima a gente tem o 14,70, tá, pessoal? O papel está fazendo essa movimentação aqui. Vamos dar uma desenhada aqui pra gente. Fez esse recuo aqui, foi, recuou um pouquinho, deu uma respirada aqui, foi de novo, recuou um pouco antes aqui dessa resistência para agora tá fazendo esse rompimento, certo? A gente vê aqui no gráfico de 120 minutos, ele testando as médias e depois indo. O papel tá bem bonito, pessoal. De fato, tem grande chance aí de fornecer uma bela movimentação para a gente, tá? Eu tô posicionado ali desde o pivô, mais ou menos aqui nessa região, que tá dando aí nesse momento uns 20% para a gente, tá? Bem bacana essa operação. São Martin, que ontem fez uma movimentação bonita, né? E voltou ali testar esse topinho aqui, né? Um topinho, tem essa máxima. O papel tá bem bonito hoje, se testar ali o 35 com 84. Vai ficar mais bonito ainda, mas se ele não fizer nenhuma movimentação também é compreensível, visto que o mercado também está um pouco travado hoje, ele não está com muita movimentação, né? Ele está com um range bem baixo e vem num movimento bem bonito. Se a gente colocar no 120 aqui também, a gente tem um semanal aqui, como a gente falou, né? Um pivôzão que fez no semanal.
Mas se a gente colocar no 120, ele tá testando as médias, né? Média de 21 ali. Fazendo essa movimentação aqui, basicamente. E vamos ver se ele vai seguir fazendo isso e dar continuidade, tá? Só vou excluir aqui para não ficar muito poluído o nosso gráfico. Deixar no diário assim que tá ok, tá? Uma coisa que dá pra gente fazer aqui no semanal, vamos pegar aqui um gráfico mais limpo. A gente tem esse pivô, né? Teve essa movimentação, a gente colocar uma projeção de FIBO aqui para ter uma ideia dos valores de FIBO aí para o mercado. 100% seria aqui no 31,6 e daqui a pouco a gente chega no 161 de FIBO, que vai coincidir com uma região importante ali que a gente tem, que é o 35,90, 35,85. Então aqui de fato se torna uma região bem importante porque a gente tem a combinação de várias coisas ali naquela região. Conforme o contexto de uma resistência, ela deixa ela mais forte, o mercado tem um perigo maior de travar ali de fato naquela região, tá? No semanal a gente está tendo um candle bonito aí, né? A gente teve 3 semanas de alta, a gente teve um candle que tava fazendo um corpo mais assim, né? Mais forte aqui para venda, dizendo que ia recuar. Mas se ele voltar, fechar próximo à máxima essa semana, a gente tem um belo indicativo de que o mercado possa continuar ali na sua tendência de alta, inclusive romper aqui essa resistência que agora a gente viu aí que é uma resistência importante, tá, pessoal? Então, temos que ficar de olho aí para ver o que o papel vai fazer ao se aproximar. Vou ficar de olho porque é um papel que eu estou posicionado desde os R$ 30 aqui, ok? Vamos falar de alguma outra ação. Bradesco vem fazendo uma movimentação bem legal também. Ele, depois de ter tido essa baita queda, né, ainda mais com gap de baixo aqui, o papel voltou a subir, né? A gente traçou até essa LTA aqui do papel. Ele não conseguiu mais romper a região do 11,40 ali, voltou para cima, rompendo essa resistência aqui do 13,17, que tá bem bonito, só tá dando uma leve respirada agora. O mercado acho que tem grande chance de se aproximar daqui. 14,06, mas vamos ver como ele vai reagir ao chegar àquela região. A gente tem aqui o dólar dando uma recuada ao testar o 907, uma região importante aí historicamente. Mas como eu disse anteriormente para vocês, né, no vídeo passado, a gente está numa tendência de baixa no dólar. E acredito que ele tem tudo para romper aqui o 907, né? Os candles estão testando a média móvel de 9, de 8 aqui e não está conseguindo. Hoje talvez seja mais um respiro, né? Na verdade, essa semana talvez seja mais um respiro pro dólar para ele voltar a fazer um movimento baixista e quem sabe ele buscar lá o 763, tá? Mas a princípio eu vejo dólar mais vendedor, visto que a bolsa também tá bem forte, né? A gente tem essa LTBzinha aqui, que o dólar estaria rompendo. Mas por enquanto, tá testando as médias aqui, né? Vai chegar a próxima média de 21. E o cenário do dólar aí não tem muito que a gente comentar. O dólar é uma coisa muito complicada de a gente prever, de a gente fazer qualquer tipo de análise, tá? Vamos ver as maiores altas aqui do Ibov hoje. Ver se tem algum destaque. Suzano, uma movimentação bem bonita aí nos últimos dias. Eu tenho bastante estudos aqui dela. O setor de celulose é um setor que eu vim estudando também, Klabin. Eu elaborei um estudo completo sobre essa empresa. Inclusive eu poderia mostrar para vocês depois, tá? Olha só, ela fez uma bela movimentação aqui, a Klabin, tá? Ela não conseguiu mais romper aqui o 17,50, né? E tinha esse pequeno canalzinho aqui que eu tracei, né? E também tinha essa LTB de um período maior que eu tinha traçado aqui. E o mercado está fazendo rompimento hoje, depois de fazer esse pivô aqui. Então, ao meu ver, uma movimentação bem bonita. Vamos ver se de fato rompe aqui. E rompendo, eu acho que tem grande chance de dar continuidade, né? Se a gente colocar um gráfico semanal aqui para a gente visualizar aqui. Olha só, se ele romper essa LTB, o próximo lugar que vai vir buscar a próxima resistência é aqui o 23, mais ou menos.
E daí o papel ele já começa a se inverter um pouco ali a sua direção, né? Porque a gente tinha esse suporte aqui no 16,93, o mercado teve dificuldade lá em 2022 para perder, né? Fez um duplo fundo aqui basicamente com ativação no rompimento aqui, mas só que não teria dado o alvo, né? Ele andou bem pouco. E depois o mercado volta para baixo aqui, mas com uma força um pouco menor, né? A gente viu que o comprador ainda estava defendendo e agora ele voltou com efetividade de defender e está rompendo aqui essa LTB. Então a gente tem um cenário um pouco mais bonito. O que seria ideal aqui o papel está fazendo? O papel está fazendo esse rompimento aqui que de fato ele está fazendo, chegar aqui mais ou menos à metade aqui dessa resistência aqui que a gente tem para cima também, fazer um recuo LTB para ele dar uma recarregada e depois romper aqui novamente, tá, pessoal? Então, de fato, o Klabin tá bem bonito e também Suzano veio fazendo uma movimentação, tá? Ela rompeu essa LTB aqui e depois ela deu continuidade fazendo um pivôzinho, tá fazendo topos e fundos aqui de uma forma um pouco mais prematura ainda, né? Não dá para falar ainda que inverteu totalmente a sua tendência, porque a gente tem algumas médias aqui para testar no semanal. Média móvel de 21 ainda está sendo testada, certo? Mas o papel tá se encaminhando de fato para virar sua tendência. É legal que ele rompa aqui o 44,97, R$ 45 mais ou menos ali para de fato ficar bem mais bonito, né? Mas Suzano e Klabin de fato tão legais. Tem Irani também, que é do setor. Irani ela tinha ficado um pouco travado. Eu sinceramente eu tava querendo me posicionar aqui em Irani, mas só que você vê aqui o gráfico, ela não tá andando muito, né, pessoal? Ela tá meio congestionada. E eu queria, de fato, me posicionar para o papel dar uma andada. Vamos ver se ela rompe, de fato, essa região aqui do 8,70, mais ou menos. Aqui também do 8,60. Porque ele está testando várias vezes e não está dando continuidade, né? E é uma região de resistência bem forte. Porque olha quantos toques teve e olha quanta defesa teve, né, pessoal? Então, de certa forma, o papel está tendo dificuldade. Mas, caso ele faça de fato esse rompimento, ele tem tudo para andar. Mas a gente precisa ver esse rompimento. E o que eu faria caso o papel rompesse? Ele fez essa movimentação aqui, né? Um pivôzinho. Se ele romper, eu vou esperar um pullback e de repente eu me posiciono. Ou se de repente o candle que fizer o rompimento ficar atrativo, eu posso até entrar no rompimento mesmo, ok? Mas de maneira geral é isso. O setor tá bem bacana aí, né? Klabin, Suzano e Irani deram uma alinhada agora. Klabin, eu gostei bastante da movimentação que fez, essa puxada para cima. Eu particularmente não tenho nenhuma ação desse setor, mas estava de olho. A carteira de alguns clientes eu já posicionei nessas ações, mas estou aguardando aí uma impulsão maior aí desses movimentos que daí de fato pretendo estar entrando, certo? Então acho que esse foi o nosso vídeo aí de panorama do mercado, tá, pessoal? Dá uma comentada aí do Ibovespa. Se ele se manter acima aí desse 108,200, ele vai mostrar força pra gente, vai ficar bem atrativo, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de panorama do mercado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um joinha. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, quer que eu comente de alguma ação no próximo vídeo de panorama, deixa aí nos comentários, certo? Se você não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.